Encontro Literário apresenta hoje a íntegra da conversa entre os escritores Moacir Scliar e Carlos Susequinde. A reunião entre os dois escritores aconteceu na biblioteca do Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro. Primeiro, é um prazer enorme estar com você assim. Os contatos que eu tenho com você por livro são magníficos, mas pessoalmente ainda não havíamos estado juntos. Eu acho que isso já é uma razão para ficar muito contente de estar acontecendo aqui esse encontro. E eu devo dizer que fiz um certo esquemazinho de planejamento dessa conversa para não se perder. No meu caso, sou uma pessoa muito dada à digressão. E achei que uma coisa engraçada, para sair pelo menos para a parte da conversa, era contar, que eu sou uma pessoa que conta, não sou uma pessoa que disserta, e acho que você basicamente é uma pessoa que conta também, mas contar, por exemplo, os efeitos nesses dias. Eu tive esse convite feito na sexta-feira, e daí em diante só vivi uma Scliar, né? Os contos todos, e fui me encantando por uma série de coincidências, de interesses, inclusive na fatura, na maneira de dar a partida. Eu fiquei imaginando núcleos que teriam dado início às suas histórias. E nesses dias, de sexta até ontem, eu fiquei povoado dessas histórias e elas, de certo modo, se infiltraram nas coisas que eu fiz nesses dias, de uma maneira muito engraçada, que também daria para você outras histórias fantásticas. Mas, em primeiro lugar, eu também gostaria de dizer que eu não sou nem de longe um contista como você é, quer dizer, com a frequência com que você faz e como a gente vê que você se expressa muito bem, com muita força naquele espaço pequeno e que na mão de um cara que deriva como eu, fica impossível de controlar, impossível. Então, o meu recurso, há muitos anos, eu não escrevo contos, umas 2 vezes, mas o meu recurso tem sido prolongar, né, a narrativa sempre, porque não me vêm as ideias que eu tinha, deflagradoras da história, que você, às vezes, a gente nota, sente muito bem, principalmente com esses problemas que está falando, que eu acho ótimo, esses problemas, aqueles problemas deflagram. Os adultos, eles reunidos, né, e contando histórias sobre a infância deles na Europa, sobre a viagem para o Brasil, sobre o país que eles encontraram aqui, sobre as primeiras aventuras deles em terras brasileiras. E quando eu me dei conta, eu estava colocando no papel essas histórias e logo depois, as minhas próprias histórias. Então, eu acho que essa paixão pelo narrar, né, é a gênese de toda a literatura, mas ela se esgotaria aí se não fosse uma segunda paixão, que é a paixão pela palavra escrita, né? Por aquela vontade de arrumar no papel, uma ao lado da outra, as palavras, né? E daquele texto tirar o prazer estético, que em primeiro lugar é do próprio escritor e depois é do leitor. Não sei se tu concordas com essa aproximação. Não, perfeito. Eu, por exemplo, você tem que contar também, meu início vem justamente, é mais engraçado porque já vem de um texto escrito, né? Também é da infância. Meu pai faz um longo diário, fez 30 anos esse longo diário, todo dia. E eu já começo de uma maneira diferente, quer dizer, a história que eu conheço já está escrita no papel, né? É a história do dia a dia nosso, 30 anos. Eu até já brinquei em algumas vezes que a gente ia até olhar lá na véspera, como é que tinha sido a véspera, para saber como é que tinha sido a véspera, porque a lembrança que nós tínhamos, a lembrança dos dias, era uma coisa caótica, né? Aquela coisa acontecendo de qualquer maneira, e de repente você encontra num texto a narrativa daquilo que é especificamente daquele pessoalzinho ali, daquele grupo que mora ali e tal, e isso deu assim um ponto de partida para mim fantástico também de contar, porque era muito bem contado, diga-se de passagem. Esse diário dele era uma coisa a que ele dedicava muito tempo, muita atenção, muito cuidado.
E criou, para mim, criou um marco logo dessa história de... Quer dizer, eu vou inventar, mas eu vou inventar sempre em cima de uma coisa já existente, né? Que não é propriamente, nem é propriamente a realidade, já é a realidade narrada do meu pai, né? Vista, coisa que eu pude comparar bem, perceber bem. Então, é um processo de invenção, assim, muitas vezes, que foi meio difícil, porque também da minha família, e mesmo de mim, houve muita censura a mexer no texto dele, né? E foi a partir, porque a minha intenção primeiro era divulgar o texto, que eu achava fantástico, ele já trancado dentro de casa, ninguém lia, ou fingia que não lia, porque não queria parecer que estava entrando na intimidade dele, mas os livros estavam na prateleira, né? E a primeira censura foi essa, né, de como mudar, mexer, ousar mexer e fazer uma literatura ficcionando a partir daquelas coisas que já era um pouco ficção no ato de escrever, o dia mesmo dele. Mas é basicamente, sem dúvida, começa por... E começa muito, você falou agora de contar as histórias que o pessoal conta. Meu pai, eu me lembro de uma coisa assim que desapareceu quase, que é ler em voz alta para adultos. Quer dizer, não é... Até foi muito engraçado que numa reportagem, talvez quando eu contei isso, dizendo que, não, papai me lia Machado de Assis e tal. E na gravação, o jornal tem um processo, né, de... Primeiro alguém grava, vai lá em casa, tal, grava. Depois, na redação, outra pessoa ouve a fita e transcreve, que não esteve presente. E, finalmente, alguém redige a partir daquela... Então, vão surgindo certos disparates. Um deles era esse. O redator botou que já estava desaparecendo um velho hábito que havia, que era, por exemplo, meu pai ler na cama para mim Machado de Assis ao dormir. Que leitura para um garoto dormindo ler Machado de Assis. Não era isso que era um hábito que realmente desapareceu. Meu pai gostava muito de ler em voz alta. E as primeiras leituras, o primeiro interesse assim, por literatura mesmo, veio através dessas leituras que se prolongaram até eu estando com 20 anos. Tudo. Ele ainda nos reunia e contava, lia um conto de Machado de Assis, lia uma coisa. E esse contar, assim, realmente... já transferindo, né, o prazer de contar uma história que nem é dele, uma história do outro, mas contar porque está falando em voz alta, né, não está... Agora, é interessante que quando a gente fala em contar, a gente inevitavelmente pensa em conto, né? Agora, é interessante que quando a gente fala em contar, a gente inevitavelmente pensa em conto, né? Porque romance também seria contar uma história, mas o termo que fala em contar é o conto, né? Então, eu acho que é quase inevitável que a gente comece pelo conto, né? Mesmo porque diz a lenda, que eu não sei se é verdade, que não existe romancista antes dos 40 anos, né? Que é preciso ter uma certa maturidade para tentar esse painel mais amplo que é o romance. De qualquer jeito, a minha geração, pelo menos, começou toda como contistas, e nós tínhamos muitos contistas, eu estou falando assim na geração que começou a publicar no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, né? E o conto sempre é uma tentação, em primeiro lugar, porque ele tem uma aparente facilidade, né? Que, sendo mais curto, parece ser mais fácil, que é extremamente ilusório, né? Porque é muito difícil, na realidade, fazer um conto bom. Mas eu tinha modelos de contos, assim, que me fascinavam e que, de alguma maneira, assim, foram me introduzindo na arte. Primeiro, naturalmente, os grandes contistas, né? O próprio Machado, Érico Veríssimo, Clarice Lispector, né? E Chekhov, e, sobretudo, Isaac Babel, que é um escritor russo, né? Que só recentemente o público brasileiro descobriu, que era absolutamente fantástico. E no meu caso, então, uma descoberta que foi assim, uma verdadeira revelação foi a de Kafka, né? E hoje, quando eu penso em Kafka, eu penso assim, por que, no meu caso, significou tanto, né? Porque o modelo do Kafka provavelmente é o modelo da parábola bíblica, né?
E para alguém ligado à tradição judaica, como é o meu caso, né, e um leitor, ainda que não religioso da Bíblia, mas um leitor fascinado da Bíblia, a parábola, aquela história muito curta, muito econômica, muito seca, que vai direto ao ponto, diz o que tem que dizer e termina, é o grande modelo para o conto, né? E é o modelo assim que eu sempre achei ideal e que deve ser mesmo, porque afinal de contas, né, se a Bíblia está aí há mais de 2000 anos, né, seguramente é porque fez algum sucesso entre o público, né? Eu, por exemplo, conto, né? Eu me lembro, por exemplo, essa divisão realmente é complicada, né? Porque Dostoiévski, por exemplo, né? Todo mundo lembra pelos grandes romances, tá? Mas há pouco tempo eu estava puxando esse papo de um continho de Dostoiévski chamado Crocodilo, que é uma maravilha, né? Uma coisa perfeita, em que cabe perfeitamente, ele diz tudo que tem a dizer com a força danada. E que agora, eu acho realmente muito mais difícil, né? Essa concisão, isso que você está dizendo, a coisa seca, enxuta, que dá aquele recado. E no meu caso, é gozado, no meu caso eu tenho sentido que ultimamente, inclusive, porque a memória já anda falhando um pouco e tal, então o conto exige você ter muito presente exatamente isso que você quer passar, o recado que você quer dar, o que é importante se fixar e tal. E num espaço que corresponde a um espaço de tempo provavelmente também curto, né? E com a memória falhando um pouco, as boas ideias que vêm, né, que você vai tendo ideias e tal, elas eu não anoto, que é um troço também que eu não sei porquê, não anoto, acho que na hora que anoto uma ideia, ela tem que vir no momento que você ataca o assunto e ela vem, né? E com o romance tem essa vantagem, porque o romance sendo longo, dá tempo das ideias que você acha que estão esquecidas por associação, porque eu acho que tudo aquilo... e um romance, eu não sei, o romance não é nem bem esse romance, essa longa história. Para mim, quando eu faço essas histórias, há uma certa bagunça naquilo, ultimamente, principalmente, pessoas se queixam de que são muito desconexos, e acaba, a minha tendência, por exemplo, seria hoje para tentar fazer vários contos, mas se valendo uns se refletindo nos outros. Nesse sentido, seria romance não conto, porque ele não se defende. Ele precisa de que você tenha uma lembrança, né, lembranças essas que me vêm no decorrer da feitura do romance. E, de outro modo, essas ideias, que são as que estimulam a gente e tal, se perderiam, né? Mas isso é uma coisa muito interessante que tu tocasse nisso, a ideia para o conto, né? Ou seja, o motor de arranque, né? A mola propulsora, né? Isso, na minha experiência, eu quero crer que seja na maioria dos escritores, é uma coisa que vem de uma forma súbita, né? Assim, é uma revelação, uma epifania, uma coisa que de repente, assim, pô, mas isso dá uma história, né? E durante muito tempo, né, como essas coisas ocorrem subitamente, eu era perseguido pelo temor de que eu pudesse esquecer, né? Então, eu andava com um caderninho, né? E até que um dia eu ouvi a história de um escritor que tinha grandes ideias durante a noite, né? E aí, de manhã, quando ele ia ver, ele tinha esquecido, né? Quer dizer, o inconsciente recolhia de volta as ideias dele, né? Então ele disse, bom, então eu vou botar um caderninho na mesa de cabeceira. Aí botou um caderninho, aí no meio da noite ele acordou com uma ideia fantástica, absolutamente fantástica, e acendeu a luz, anotou a ideia, e aí muito satisfeito voltou a dormir para no dia seguinte trabalhar nesse conto. Quando ele acordou no dia seguinte, ele foi olhar o caderninho e não tinha nada escrito, porque ele tinha sonhado que ele tinha tido uma ideia, ele tinha sonhado que ele tinha acordado, né? E isso mostra assim como realmente o inconsciente, né, protege essas revelações que ele avaramente faz para o consciente do escritor. E aí eu me dei conta, né, de que talvez não se deva realmente anotar a ideia. Né, que se uma ideia é boa, ela tem que perseguir o escritor. Se o escritor tem que perseguir a ideia, né, talvez é porque ela não está madura ainda
e talvez ela precise de mais tempo para amadurecer nesse compartimento da mente que a gente conhece tão pouco, né, que é o inconsciente, até que de repente ela venha transformada já no embrião de uma história, né? Porque no meu caso também é uma coisa curiosa, eu escrevo um conto de uma vez só. Eu não consigo escrever um conto em várias vezes, né? Eu tenho que sentar e escrever de uma vez só, e eu tenho a facilidade que, com raras exceções, meus contos são muito curtos, né? São, como eu disse antes, quase que parábolas, né? E aí eu escrevo, e quando eu termino, eu sei claramente se esse conto prestou, o que é a exceção, não a regra, ou se ele não prestou, que acontece na maioria das vezes, e aí eu tenho que jogar fora, e eu jogo fora, né? Por mais que me doa, né, ter que jogar fora aquele papel escrito, que afinal é um pedaço da minha vida, que está indo para a cesta do lixo, né? Eu sei que, na verdade, né, da obra de um contista não é preciso que sobre muita coisa, né? Vamos dizer, basta que o público veja o ápice do iceberg, né? Desde que esse iceberg não cause nenhum naufrágio, né? Para que julgue a obra, né, pelo que ela poderia ser, pela potencialidade que está expressa naqueles curtos textos. Não sei se tu pensa assim mesmo. Não penso. E até uma das coisas que eu estava dizendo aqui esse fim de semana, eu fiquei inteiramente tomado pelos seus processos e tudo, eu até, na rua, de repente, né, me pilhei tendo uma célula inicial de contos de Moacir Scliar, que eu até te passo para ver se você acha que tem alguma coisa a ver. É uma coisa que já me acontece há muito tempo. Eu estou caminhando na rua, as pessoas vindo na minha direção, e de longe, bastante de longe, eu não sei nem dizer quantos metros será, eu vejo a pessoa, reconheço, no meu momento vi que ela também viu e reconheceu. Aí alguma coisa, que depois de muito analisar eu fui percebendo que era, me faz de não olhar ali, porque eu imagino na hora, me justifico, não. Chega mais perto, que não tem sentido cumprimentar, nem falar de tão longe, tá? Deve haver uma distância mais adequada, não sei. Bom, o que acontece é que a pessoa, daí em diante, vira o rosto e passa e não fala. É uma coisa estranha, porque o que acontece nesse momento? Quando eu fiquei imaginando, primeiro pensei em avaliar, aí entrava no seu espírito daqueles sistemas, daqueles problemas, qual será a justa de você dar aquele sorriso, acenar e tal, e a pessoa retribui. Mas não era, o problema não está. Depois eu descobri, o problema é você ser o primeiro eu, naquela coisa, me desculpo com essa história, né, de que deixa eu ficar mais perto, que ainda não é a distância adequada, não é um momento conveniente, mas não é. A pessoa me viu, eu vi que me viu, mas no momento em que eu não fiz nada, me guardei para fazer isso daqui a pouco, ela já toma como se eu não tendo tomado a iniciativa, entendeu? Isso aí é uma historinha que acho que está aí, de alguma maneira, gozada, porque ela é inevitável, nunca falhou isso. Na hora que eu vejo que a pessoa me vê longe, assim, quase no fundo daquele jardim e tal, se eu não tenho a iniciativa, que eu acho um pouco absurda, essa distância já e tal, espero que eu chegue mais perto, ela toma aquilo como se eu esperei dela. E deve ser isso, eu devo ter esperado dela tomar essa iniciativa. Mas eu acho que aí tu paga o preço da tua imaginação e da tua sensibilidade, né? Porque provavelmente a outra pessoa não vive toda essa história, né? A historinha está aí nesse sentido. A historinha já é realmente imaginar que isso seja. Exatamente. Um escritor é uma pessoa que frequentemente confunde a vida com a fantasia, não é? O escritor é uma pessoa que frequentemente confunde a vida com a fantasia, não é? Ou que transforma a vida em narrativa, né? Como dizia o Kafka, é um absurdo que a gente use a vida da gente para transformá-la numa narrativa, mas é assim que nós vivemos, né? Os escritores, como se a nossa vida estivesse sendo narrada por um narrador invisível, né? E que está mais preocupado com os incidentes e com as coisas curiosas, né? E com as coisas criativas do que com a felicidade do seu personagem, né? Agora,
Eu queria voltar um pouco atrás para falar uma coisa que tu disseste um pouco antes, né? Que é essa coisa assim de pensar num romance como um encadeamento de histórias, né? Que esse é acho que é um modelo que, pelo menos se dizia que os escritores ingleses recorrem isso, né? Ou recorriam, que era de construir um romance como uma sequência de histórias, né? E isso é curioso, porque frequentemente desses romances é possível pensar um incidente, não é? Que por si só se sustenta com uma história, né? E às vezes também tem outras situações que às vezes a gente tem a impressão que o escritor ficou no meio termo entre o conto e o romance, né? Eu estou pensando, por exemplo, no Alienista, do Machado de Assis, né? Às vezes eu vejo como um conto dentro das antologias de contos do Machado de Assis, às vezes eu vejo como um livro, editado como um livro isolado, né? Como se fosse, se não um romance, pelo menos uma novela, ou um mini romance. Eu não sei se tu tem essa dificuldade também de se situar, pelo menos o público que gosta de classificar bem as coisas, né? Que quer saber, bom, isso aí, o que é? Um conto? É um romance? Ou é uma novela, que seria coisa intermediária? Não sei se tu tem esse problema. Não, tenho, mas eu com uma coisa grande, de modo geral, vira romance, mas eu não considero, realmente não sei. Eu diria, como hoje mais ou menos está um pouco em moda, é narrativa, né? Narrativa cobre tudo. Você bota uma narrativa independente. Agora, romance suporia realmente uma coisa muito mais densa, né? E o meu se arrasta mais ou menos, quer dizer, o personagem permanece, é como seria, não sei, o Dalton Trevisan, por exemplo, os personagens são aqueles João e Maria, sempre e tal. Sempre João e Maria, né? Pois é, e aquilo já cria uma tentativa imagino, de você... Mas é interessante que tu falasse no Trevisan, porque eu acho que ele é um modelo de contista, né? Porque as pessoas, quando sai um livro de contos do Trevisan, que não é sempre que sai, mas eu acompanho desde que ele publicava edições dele mesmo e mandava para os amigos e pessoas conhecidas, né? A gente vê que essa fórmula é uma história que se passa em Curitiba, numa Curitiba que não é a Curitiba, capital do Paraná, é a Curitiba que tem dentro da cabeça dele, e tem dois personagens, João e Maria, né? Pode ter outros, mas ele nem está preocupado com os nomes, é João e Maria para simplificar, né? E cada vez as histórias são mais densas, mais contidas, né? Então as pessoas dizem, mas isso ele já fez. Não. Ele está refinando a arte, porque realmente, assim, refinar a arte do conto significa buscar cada vez mais a economia, a síntese, né? Essa densidade em que cada palavra, de repente, passa a ter um peso e ela tem que estar colocada ali, naquele lugar. Quer dizer, nisso eu acho que o conto tem muita afinidade com o poema, talvez tem mais afinidade com o poema do que com o romance, propriamente dito, né? Mas que também é o que torna o gênero difícil e, entre parênteses, pouco palatável para os editores. Até porque eu me lembro quando eu era um jovem contista, eu ia com meus originaizinhos debaixo do braço, né? Bater na porta dos editores e todos diziam, você escreve muito bem e tal, né? Todos eram muito animadores, mas conto, não faça isso, o público não quer saber de conto. Faça um romance que a gente publica, né? E eu insistia com o conto, até que acabei escrevendo romances também, né? E é um gênero que dá muita satisfação, e tem certas histórias que só pode ser romance, mas eu continuo achando assim que quando a gente fala em literatura, a hora da verdade da literatura, né, nos faz retroceder, né, para aquele momento assim que numa caverna, né, então os homens primitivos entre aspas reunidos, né, e alguém está ali narrando uma história, né, e com isso ajudando as pessoas a entender o mundo e afastando os pavores da noite, né, e que é afinal a missão de toda a literatura, né, afastar os pavores, né, e ajudar a entender um pouco o mundo, né. Uma experiência também engraçada, que você deve ter muito, que você recolhe muita coisa de frase de rua e tal, eu vejo nos contos otimamente de aproveitar, você vê um ficcionista, como por exemplo eu vi há pouco tempo, ele jamais se imagina um ficcionista e tal,
mas perfeito. Eu fui tomar um café num barzinho que eu tomo sempre na esquina, e o gerente do bar é um espanhol assim meio mal-humorado com os mendigos, os que se aproximam e pedem um café ao bar, porque não que ele tenha um coração, acha que aquilo vai dar um mau exemplo e daí em diante todos os mendigos vão correr para lá. Então estava uma pessoa lá, não era um mendigo, mas um homem modestamente vestido, mas com excelente aparência e tal, e pediu um café. Eu estava tomando o meu, de todo dia. Olhei o rapaz, achei um rapaz assim com ar até imigrante também, um tom louro, uma coisa assim que não combinava com os tipos que geralmente ficavam lá aborrecendo o espanhol. Então, saiu, como eu já fiz outras vezes, não paga o café para ele e tal. Mas era uma pessoa tão assim que eu fiquei até constrangido de estar paternalistamente, assim, dando quase uma esmola aí para ele. E o espanhol, na hora que eu fiz isso, fechou a cara, ele detesta, seja que não é um problema de entrar o dinheiro, é um problema de não atrair, os pedintes não serem bem sucedidos lá. Então fechou a cara, tal, deu aquele café, o rapaz me agradeceu. E eu continuei assim meio sem jeito com a situação, estava comendo um pão, então disse, um pão também, dei o meu pão e tal, e achei que ainda tinha que manter uma certa conversa. Isso tudo, eu acho que foi assim, muito bem percebido a situação, um certo constrangimento meu, uma certa pressão vinda do espanhol e tal. E eu, para tirar a situação de paternalismo, disse para ele, você de onde é? Aí ele chega para mim, vira-se e diz, planeta Terra. Aí o espanhol olhou para mim, viu? Tá vendo o que dá isso? Aí eu fiquei bem preocupado de que vem aí uma coisa meio delirante e tal. Voltei ao meu pão. Mas aí ele continuou. Do planeta Terra, agora, o que eu pretendo, o que eu quero, é encontrar uma mulher que gosta de mim, eu gosto dela. Nós vamos pegar uma espaçonave. Aí me virou, o senhor já viu uma espaçonave? Nos filmes, né? Então, pegar uma espaçonave e vamos para a Lua. Chegando na Lua, vamos ter um filho. Voltamos para cá, de tal maneira que meu filho, quando alguém chega para ele e pergunte, de onde você é? Ele diz, da Lua. Porra, é uma história, né? Perfeita. O Spielberg faria um filme daí. E com uma certa sutileza, o fato de que a narrativa dele termina por onde começou a minha abordagem com ele, né? De onde você é? Ele fez uma... Eu acho esse um ficcionista até com a concisão, até com bolando essas... E há uma ironia nisso aí que eu nunca afundei muito, mas nessa brigadeira, não sei de si. O brasileiro é um grande contador de histórias e o bar é um cenário privilegiado, né? E a pergunta que muitas pessoas me fazem é assim, eu tenho tanta história para contar, por que eu não sou escritor? E aí tem que explicar que escritor é a pessoa que senta, né, e escreve. E escrever exige o domínio da palavra, né? E eu acho que também tem a ideia de que um escritor, e sobretudo um contista, é aquele que tem uma extrema facilidade com a palavra, né? Mas eu não sei se tu concordas com isso. Eu acho que isso é ilusório. Na verdade, o que nós temos muitas vezes é uma grande dificuldade com a palavra, né? E eu me lembro assim de ter reescrito textos várias vezes e seguramente há recordes, né? Me lembro ter lido que o Garcia Marques escreveu 60 e tantas vezes a primeira página dos 100 anos de solidão. Então, na verdade, né, há uma briga com a palavra, né? E claro que o escritor está mais aparelhado para isso, né, por causa da familiaridade que ele tem com o texto, né? Mas as conotações emocionais, estilísticas das palavras, muitas vezes, para ele às vezes são mais uma dificuldade do que uma ajuda. O que tu acha dele? Não há a menor dúvida, também acho. Um momento, para mim, um momento de escrever, eu adio muito, uma preguiça, não sei o que é. E como se trata de romance, longas narrativas, aquilo fica na cabeça, criando uns harmônicos, umas ressonâncias e tal. Por isso é que eu digo que depois a coisa
avançar, esperando que esses harmônicos todos vão voltar com o tempo, eu não vou precisar ficar exatamente, eu tenho esse mesmo pânico, né, de fazer alguma mutilação ao anotar uma coisa, porque você realmente tira daquele contexto em que as coisas ficam, eu estou andando, estou caminhando na praia, né, aquelas ideias de repente despertam outras, batem, e uma das coisas que me influenciaram para essa atitude de não anotar, e que eu vi que não é tão exato assim, quando eu era garotinho, eu li do Hemingway, perguntaram a ele, você anota? Quando eu era garotinho, eu li do Hemingway, perguntaram a ele, você anota? Ele, não, porque se não é bom, eu esqueço. Se eu não esqueço, é porque vale a pena, então não preciso anotar, porque, enfim. Né? O Hemingway, ele ficou célebre porque ele realmente, assim, ele dizia coisas, né, com aquela... E a gente ficava acreditando naquilo. Mas ele eram fórmulas, né, eu acho que de um lado tinha o pragmatismo norte-americano, do outro lado tinha aquela objetividade dele, né, ele era caçador, então era o cara que gostava do tiro certeiro, né, e eu me lembro de ele ter dito assim, perguntar para ele como é que ele sabia que uma ideia que ele teve era uma ideia boa, quando os pelos do braço ficam arrepiados. Isso é uma coisa, que tem todo o fundamento, porque o que ele queria dizer é o seguinte, né, que a boa ideia não é aquela que nasce da cabeça, né, e nem nasce do coração. A boa ideia é visceral, ela brota lá de dentro, né, daquelas coisas mais recônditas, né, porque provavelmente assim é nas vísceras, no ventre, né, que a gente guarda as lembranças mais remotas da infância, porque a nossa primeira comunicação com o mundo é via boca, via tubo digestivo, né? Aqui estou falando um pouco como médico, mas eu acredito que essa coisa é importante. Por isso que também os processos, né, de criação, e tu disseste isso muito bem, dizer que precisa caminhar, né, e ao caminhar chocalha os miolos lá, né, e as coisas se associam umas às outras, né, porque essa coisa de associação de ideias funciona muito, né, uma coisa puxa a outra, né. Não é à toa que o Freud, que adorava a literatura, né, foi o introdutor do método de associação de ideias, né, como forma de chegar à verdade. Quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, né, e de repente se chega naquilo que é crítico, né, naquilo que é o caroço da verdade, né, e que muitas vezes é duro, doloroso, né, mas que elaborado, né, faz com que a pessoa viva melhor, assim como o escritor, quando elabora o seu caroço ficcional, né, ele consegue criar um conto, consegue criar um romance. Isso que você está dizendo, inclusive, bate com uma coisa muito gozada. Eu, de uns 4 anos para cá, quando fui começar esse último romance, que pensam vocês que ele fez, que era muito difícil, porque era... Grande título, hein? Deixa eu dizer, esse romance podia ser só o título, né? Só a omissão do ponto de interrogação. Isso é um dos grandes achados da literatura de todos os tempos, seguramente. Aliás, você é mestre em tirar essas interrogações. Eu acho lindo no texto aquelas interrogações que todo mundo pode agregar e fica tão forte quando a pergunta não tem um ponto de interrogação. Exatamente. Isso está lindo lá, o tempo todo eu tenho olhado muito. Mas eu, quando fui fazer isso, sabia que tinha uma selva, assim, eu não tinha a menor ideia do que vinha pela frente realmente. Então, nessa época, eu encontrei como colaborador um psicanalista e fiz. Semanalmente, ia fazer uma sessão de psicanálise. Só que estava entendido entre os dois que ele ia me buscar essas ressonâncias e me ajudar a encontrar ressonâncias, né? Em parte, um fim terapêutico, é claro, porque a gente, quanto melhor tiver, eu tenho a impressão que mais está disposto a escrever e tudo, mas muito, e ele se imbuiu muito desse papel, muito para partejar essa coisa, trazer, né,
a consciência, essas associações que muitas vezes me escapavam, e com isso, justamente, fazer esse trabalho, apressar um pouco esse trabalho, né, que eu estava meio receoso de não chegar ao fim. Ele ficou meu parceiro direto, eu não almocemos lá, não converso, e o tema é literatura, são os temas, são os romances, né? E já ficou uma coisa muito natural entre nós dois, ele se presta muito bem a isso e ajuda muito, realmente, e gosta dos enredos, de acompanhar os enredos. Então, que isso foi exatamente a psicanálise por aí foi muito bem utilizada dessa maneira divertida. Ele fez o prefácio do Companhia das Letras do Armadilho Bela Martins, o prefácio dele muito engraçado, brincando muito, pessoa muito alegre, muito... Mas é verdade, Mas isso é interessante, né? Porque... As associações são fantásticas. Isso aí leva a uma outra pergunta, que é a seguinte, né? O que na pessoa que escreve, né? O que realmente é neurose e o que é arte, né? Onde é que termina a neurose e onde é que começa a arte, né? Isso é uma pergunta que às vezes é até dolorosa, né? Porque tem muito jovem, por exemplo, né? Que vai em busca do texto escrito como uma expressão da sua problemática emocional, né? E eu tinha um amigo que era escritor que dizia, pô, eu leio o texto desse cara, o que eu vejo escrito é psicanalizem-me, psicanalizem-me. E aquela coisa que se diz assim, né, que todo Kafka é neurótico, mas nem todo neurótico é um Kafka, né? Agora, eu acho que no caso do escritor, né, na realidade, assim, o texto, né, até certo ponto é uma coisa terapêutica, né? Até certo ponto o ajuda, mas também o faz sofrer. Quer dizer, não acho que escrever resolva os problemas emocionais da pessoa, né? Mas, por outro lado, seguramente é uma forma de conhecimento da alma humana verdadeiramente preciosa, né? Não é à toa que, por exemplo, assim, os grandes movimentos espirituais e, de resto, os grandes movimentos políticos estão instrumentalizados, por assim dizer, num livro, né, que pode ser até uma obra de ficção, né? Porque no século XIX as pessoas liam romance para aprender a viver, né? Liam Dostoiévski, liam Tolstói, liam Balzac para aprender como é que se vive numa época em que a psicologia estava engatinhando, que a sociologia ainda estava nos seus começos, né? A chave do entendimento para o mundo era a grande ficção. Sem dúvida. E ainda, eu acho que hoje ainda é, em grande parte, eu acho que um pouco a esperança do ficcionista é tentar, mas chegar por esses outros lados, né? Não é dar uma lição, não é dar um exemplo, não é essa atitude, né, de pretender orientar. Eu acho que sobretudo, eu acho uma grande coisa já você botar um leitor em contato com a própria fantasia dele, ou seja, com o proceder à fantasia, né? Quer dizer, tem um modelo, alguém que chega por isso eu acho também que você deve se jogar, seus contos são todos muito não é fazer uma historinha, né? Ali está pulsando uma coisa sempre muito forte, você leva as últimas consequências. Eu acho que para o leitor esse papel continua, a ficção continua botando ele em sintonia com esses grandes movimentos dele, de que depende o conhecimento, tudo, quer dizer, essa ligação com a vida. E sempre eu dizia isso para as filhas também, quando estavam se mexendo, vocês têm que ter um interesse. E o melhor interesse pode vocês gostarem do escritor, gostarem de um filme, gostarem de uma pintura, gostem desse pessoal que mexe com fantasia, com imaginação, porque é um grande instrumento realmente para contato com a realidade. Quer dizer, embora seja a coisa mais fantástica, esse devaneio, né? Satisfazer essa necessidade de devaneio que todos temos, né? O cinema faz maravilhosamente, eu acho que a literatura, com um pouco mais de paciência, de ler e tal, mas eu acho que tem esse papel ainda hoje muito forte.
Público.